Olá, seja muito bem-vindos à nossa aula de sistemas operacionais. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Kleber, também conhecido como Toru, e novamente sejam muito bem-vindos. Hoje vamos aprender os tipos de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais evoluíram ao longo do tempo, muitos pela contribuição da evolução do hardware e das aplicações suportadas por ele. Os sistemas operacionais são divididos basicamente em três tipos, quanto à sua forma de operação, conforme podemos visualizar na figura abaixo. Sistemas monoprogramáveis ou monotarefas. Os sistemas monoprogramáveis, como o próprio nome já diz, mono, noção de de unidade, são sistemas voltados tipicamente para a execução de um único programa. Qualquer outra aplicação para ser executada deve aguardar o término do programa corrente. Nesse tipo de sistema, o processador, a memória e os demais periféricos permanecem exclusivamente dedicados à execução de um único programa. Os sistemas monotarefas são tipicamente relacionados aos primeiros computadores, aqueles da época de 1960. Os sistemas monoprogramáveis possuíam uma desvantagem muito clara. Devido à limitação de tarefas, uma de cada vez, havia um grande desperdício de recursos de hardware. Como exemplo de sistema operacional monoprogramável ou monotarefa, temos o MS-DOS da Microsoft. Sistema multiprogramáveis ou multitarefas. Diferente dos sistemas monoprogramáveis, os sistemas multiprogramáveis permitem que os recursos computacionais sejam compartilhados entre os diversos usuários e aplicações. Neste caso, enquanto um programa espera pela ocorrência de um evento, outros programas podem estar em execução neste mesmo intervalo de tempo, permitindo assim o compartilhamento de recursos como processador, memória principal e dispositivos de entrada e saída. O sistema operacional fica incumbido de gerenciar o acesso corrente aos seus diversos recursos de forma ordenada e protegida. As vantagens na utilização desse tipo de sistemas operacionais são a redução de tempo de resposta das aplicações, além dos custos computacionais reduzidos, devido ao compartilhamento dos recursos do sistema entre as diferentes aplicações. Os sistemas operacionais multiprogramáveis podem ser classificados em três subdivisões, segundo as características de como suas aplicações são gerenciadas. Estas características são sistemas batch, de tempo compartilhado e de tempo real. Veremos todas elas a seguir. Sistema batch. Os sistemas batch foram implementados na década de 60. Os programas ou jobs, como eram conhecidos na época, eram submetidos para execução através de cartões perfurados, armazenamentos em discos ou fitas, para posteriormente serem executados, dependendo da disponibilidade da memória principal. Uma característica marcante dos sistemas batch era não exigir a interação do usuário com a aplicação. Exemplos de aplicações processadas em batch eram programas de cálculos numéricos, ordenações, compilações, backups, entre outros, onde não se fazia necessária a interação do usuário. Sistema de tempo compartilhado. Vejam bem, esses sistemas, também conhecidos como time sharing, permitem que diferentes programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador em pequenas fatias de tempo, conhecidas como time slice. Caso a fatia de tempo seja pequena para as funções que o mesmo precisa realizar, caso a fatia de tempo seja pequena para as funções que o mesmo deseja realizar, ele aguarda uma nova fatia de tempo para que possa entrar em execução novamente. Nos sistemas de tempo compartilhado é criado para cada usuário um ambiente de trabalho próprio, simulando a ideia de que todo o sistema está dedicado exclusivamente a ele.
Os sistemas de tempo compartilhado permitem também aos seus usuários interagir com o sistema através dos dispositivos de entrada de dados e comandos especiais. A grande maioria das aplicações comerciais existentes atualmente utilizam esse tipo de sistema, uma vez que oferecem tempo de respostas razoáveis e custos baixos em função do compartilhamento de recursos dos sistemas entre programas. E por último, sistemas de tempo real. Também conhecido como os real-time, possuem características semelhantes ao sistema de tempo compartilhado, entretanto diferencia-se pelo tempo exigido no processamento das aplicações. No sistema de tempo real, quanto aos tempos de processamento, esses devem enquadrar-se em limites rígidos para o êxito das operações realizadas, podendo comprometer a aplicação e seu resultado, caso este limite de tempo não seja cumprido. Diferentemente dos sistemas de tempo compartilhado, nos sistemas de tempo real, o processador permanece ocupado durante o tempo que for necessário à execução de um determinado programa, cedendo o lugar a outro programa que tenha uma prioridade maior no sistema. Outra característica desse sistema é que a prioridade de execução de um programa é definida pela própria aplicação e não pelo sistema operacional. Exemplos desses sistemas encontramos em aplicações de controle de processos, como controle de tráfego aéreo, usinas, refinarias ou qualquer outra aplicação onde o tempo de processamento é fator fundamental para o sucesso. Sistema com múltiplos processadores. Gente, os sistemas com múltiplos processadores recebem este nome por possuírem 2 ou mais processadores interligados trabalhando em conjunto. É o exemplo dos computadores atuais, multinúcleos. Como vantagem dessa arquitetura está o fato de permitir que vários programas possam ser executados ao mesmo tempo ou que um programa possa ser dividido em partes entre os vários processadores, executando-os de forma simultânea. Um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento de sistemas operacionais com múltiplos processadores está na forma de comunicação entre os processadores, as CPUs, o compartilhamento da memória principal, a memória RAM, e os dispositivos de entrada e saída. Através dos sistemas com múltiplos processadores, foi possível a criação de sistemas computacionais voltados ao desenvolvimento científico, aplicado em áreas como desenvolvimento aeroespacial, prospecção de petróleo, simulações, entre outros. As práticas e os estudos voltados ao desenvolvimento de sistema com múltiplos processadores adicionaram vantagens em tais sistemas como a escalabilidade, disponibilidade e balanceamento de carga. Dando continuidade à nossa aula, vamos agora ver os sistemas operacionais usuais. Vamos lá! Os sistemas operacionais para computadores pessoais são amplamente usados no dia a dia em notebooks, netbooks, computadores de mesa e etc. Seu objetivo é fornecer uma interface permitindo que o usuário realize as tarefas que necessita de forma prática e intuitiva. Estes sistemas operacionais são amplamente utilizados para pacotes de escritório, editores de textos, planilhas eletrônicas, internet e aplicativos em geral. Alguns exemplos mais comuns desses sistemas operacionais para computadores pessoais são as distribuições Windows e Linux. Sistemas operacionais de servidores. Diferentemente dos sistemas operacionais para computadores pessoais, o objetivo do sistema operacional para servidores é servir o maior número de usuários ao mesmo tempo, permitindo a eles compartilhar recursos de hardware e software. Os sistemas operacionais de servidores podem fornecer diferentes tipos de serviços. Por exemplo, servidor de arquivos, servidor web, dentre eles de hospedagem de sites, de e-mail, de proxy, entre outros, servidor de autenticação, de backup, de compartilhamento, entre vários outros. Assim como acontece com sistemas operacionais para computadores pessoais, os sistemas operacionais para servidores possuem suas distribuições específicas, uma vez que sua função é diferenciada
e que necessita de um hardware específico para seu pleno funcionamento, na grande maioria dos casos. Desta forma, as distribuições Windows e Linux mais usuais dispõem de vários sistemas operacionais para servidores, sendo que no Windows podemos citar, por exemplo, um dos mais recentes, o Windows Server 2019. Nas distribuições Linux, temos como exemplo de sistemas operacionais para servidores Ubuntu Server, Mandriva, Slackware, SUSE e Debian. Sistemas operacionais embarcados. Este tipo de sistema operacional tem crescido bastante nos últimos anos e podemos dizer que os mesmos são uma tendência cada vez maior. Quando nos referimos aos sistemas operacionais embarcados, estamos falando dos sistemas dos computadores de mão, que podem também estar incluídos smartphones, tablets e etc. Os sistemas operacionais embarcados são executados diretamente nos dispositivos e já vêm instalados de fábrica nos mesmos, não permitindo a troca por outro sistema. Características de tais sistemas. Como diferença para os demais sistemas operacionais, apresentam restrições de tamanho, memória, consumo de energia, o que os fazem especiais. Neste mercado, podemos citar como, por exemplo, os principais sistemas operacionais embarcados. Dentre eles temos o Android, o iOS, o Windows Phone, entre outros. Mas estes são os mais usados. Pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Novamente eu pergunto: fui claro? Deixei alguma dúvida? Se sim, por favor, poste ela aqui nas descrições do vídeo ou me procura no WhatsApp. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Fui!